Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, pelos nossos pastores, pela confiança que foi colocada, né? Amém. Mais uma vez nós estamos aqui levando a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Amém. Josué, capítulo 1. Glória a Deus pelos testemunhos, pela palavra. Que Deus abençoe a nossa igreja, né? Os irmãos estejam orando pela Vanessa, irmão. Ela está passando por muita prova naquele ponto de pregação lá. O inimigo tem se levantado ali, viu? Mas Deus é fiel para poder abençoar o trabalho lá. Amém? Josué capítulo 1. Oh, irmão, obrigado. Deus abençoe. Irmãos, acharam? Amém. Versículo 10 em diante diz assim. Aliás, versículo 6 em diante. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto tenho nela escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu sentar aqui, aleluia, glória a Deus. Essa palavra foi, o Senhor me deu essa palavra quando eu estava orando e jejuando. E o Senhor falava no meu coração, irmãos, a respeito de dias que estamos vivendo, que são dias maus. E o Senhor falava para mim, para poder transmitir para a igreja a necessidade de nós termos isso que foi dado para Josué. Porque dentro de uma transição, de um reinado de Moisés para Josué, a responsabilidade de Josué era conduzir ao povo à terra prometida. E uma das nossas responsabilidades, a responsabilidade principal de um líder, de um pastor, de um obreiro, é conduzir o rebanho à eternidade. O nosso dever como pastor, o nosso dever como obreiro, você que é líder, você que é servo, você que é pai de família, às vezes você não é um pastor, você não é uma missionária, mas você é um líder de uma família que está na frente da sua casa, é conduzir o teu rebanho em particular à vida eterna. Só que nós estamos vivendo, e aí o Senhor falava no meu coração, meu pastor Edson, estamos vivendo os últimos dias da igreja. Nós estamos vivendo, segundo os teólogos, a época da igreja de Laodiceia, da época da igreja morna, da igreja em que já se acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, aleluia, porque nós estamos vivendo esses dias, e são dias muito maus, dias difíceis, dias de uma época de apostasia. E quando o Senhor estava falando no meu coração essa palavra, Ele falava para mim alertar a igreja, e a começar dos obreiros, a respeito de nós termos muito bom ânimo. Quando o Senhor fala do muito bom ânimo, meu querido irmão, é um ânimo acima de um ânimo normal. É um ânimo que chega até ser sobrenatural. Porque quando você tem um ânimo sobrenatural, é quando você dobra o teu joelho no teu quarto e você vê a situação difícil na tua vida, e você vai e entra na presença do Altíssimo, e Ele te dá revelações pela sua palavra, te dá sonhos, te dá visão, e aí você tem um muito
com ânimo, que é um ânimo sobrenatural. Esse ânimo, aleluia, você conquista através da sua intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através da oração que você tem com o Senhor e da sua intimidade. E aí você sai, aleluia, da tua visão natural e você alcança o sobrenatural, e em cima disso Deus ele te revela o que você tem que fazer para você conseguir levar o teu rebanho à vida eterna, para que você possa conduzir ao teu povo a vida eterna. Mas nessa noite, meu Pai, o Senhor falava no meu coração, e o Senhor falava assim: meu filho, eu quero passar para a minha igreja, que nós como pastores e obreiros, nós temos que redobrar a atenção nesses últimos dias, porque a iniquidade se entrou no mundo. Aleluia, o amor de muitos se esfriaram. Pessoas deixaram de congregar na igreja, pessoas deixaram de buscar a face do Senhor. Houve muitas situações que têm acontecido, de pessoas que não são muito poucas, aleluia, que deixaram de congregar na igreja, ou de estar na presença do Senhor, por causa de situações, por causa de pessoas e por causa de várias coisas, aleluia. E nós temos visto, aleluia, o povo se desanimar. Nós temos visto o povo se esfriar. Nós temos visto situações acontecendo, aleluia, em que nos entristece. E o primeiro alvo que acontece de ser atingido é a família. E aí o Senhor falava no meu coração o tema dessa mensagem. E o tema da mensagem é: que crente que você é? Você é trigo ou você é joio? O que nós somos na presença do Senhor? O que nós estamos produzindo na presença do Senhor? Porque quando eu fui estudar sobre isso, eu achei interessante, porque o Senhor falava sobre semeadura, sobre plantação, e a palavra que foi falada do Salmo fala, aleluia, a respeito de você estar ligado à plantação, e em cima disso ter uma boa árvore frutífera, plantado nas águas da ribeira. E aí confirmou a palavra. Eu estava prestando atenção na oração do pastor, aleluia, Edson, e na oração ele falava de esfriamento espiritual. E quando o Senhor me passava isso, ele falava a respeito disso, e falava do trigo e do joio, porque todos estão no mesmo lugar. Todos estão congregando no mesmo lugar, participando, aleluia, da mesa, participando do corpo, aleluia. Todos se dizem ser cristãos, aleluia. E aqui ele fala que a planta é muito parecida na fase do crescimento, mas o trigo produz um alimento, enquanto o joio é uma erva daninha tóxica que não dá frutos, agindo como um falso trigo. Olha que interessante. Para você ser trigo, você tem que dar fruto. Para você ser trigo, você tem que produzir. Para você não ser um joio, aleluia, você não pode ser tóxico. Porque o joio ele é tóxico. O joio ele só dá dor de cabeça. O joio ele só atrapalha. Mas o trigo ele faz a diferença, porque ele sabe produzir. E aí o Senhor me mandava passar lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, aleluia. Livro de Mateus capítulo 13, do versículo 24 em diante, nós vamos ver essa parábola interessante. Ele fala assim: propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. É o que está sendo feito aqui. Nós estamos semeando a palavra, nós estamos liberando a palavra no campo, nós estamos levando o evangelho, aleluia, a toda criatura. Hoje tem a facilidade, aleluia, no YouTube, aleluia, no TikTok, no Instagram, todos têm acesso à palavra, e nós entendemos isso, aleluia. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí eu aprendo algumas coisas interessantes. O inimigo representa Satanás,
representa o inimigo que vem de uma forma, aleluia, astuta, aleluia, para poder querer semear, aleluia, contenda, divisão, aleluia, fofoca, para querer semear tristeza, dor, medo, amargura, sofrimento. Só que ele veio na hora que você está dormindo. A hora que você está dormindo, o Senhor tem o seu anjo guardando a sua vida. Mas tem muitos que estão dormindo espiritualmente. Tem muitos que estão na letargia espiritual. Por quê? Porque a pessoa, simplesmente pelo fato dela estar numa igreja, congregar numa igreja, tomar ceia e fazer parte do corpo e ser uma boa pessoa, não quer dizer que Deus está se agradando de você. A partir do momento que Deus nos coloca e nos incumbe a certas situações. E ele fala assim, aleluia, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, houve um sono, dormiu espiritualmente, e do nada você deixou de ser trigo e você se transformou em joio dentro da igreja. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje eu sou trigo, hoje eu dou fruto, hoje eu produzo, hoje eu pergunto para o pastor Edson o que o senhor precisa, vou para o culto de ensinamento, que está uma delícia, tem até café, irmão, no culto de ensinamento, aleluia, ajuda os irmãos, os pontos de pregação, trabalho, mas de repente o inimigo sopra no teu ouvido e fala, para que você tem que fazer tudo isso? Para que você tem que cooperar? Por que você tem que fazer isso? Você está cansado, você está cansada, descansa. Ah, você não vai com a cara daquela irmã, daquele irmão. Ah, porque ele está na frente do trabalho, ou ela está, você não está. Para que você vai fazer isso? E aí você deixa de se tornar trigo para se tornar um joio. E o joio se torna infrutífero. O joio não faz nada, o joio fica paralisado. Aí ele fala assim, e os servos do pai da família indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse, um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E aí eu aprendo com os escândalos, porque a Bíblia fala assim, ai daquele que traz o escândalo para dentro da igreja. E às vezes o pastor tem que ter jogo de cintura, para poder ouvir o irmão X, a irmã X, às vezes fala coisa demais, às vezes fala mentira, às vezes fala o que não é, mas ele está responsável por todo o rebanho. E ele tem que ter jogo de cintura, tem que ter sabedoria para saber o que vai ser falado ou ser feito naquela situação, para não machucar o povo. Mas quando ele fala do trigo e do joio, ele fala, deixa crescer junto, porém vai chegar aquele dia que vai ter a tal da ceifa. E a ceifa, irmão, é algo que é inevitável para todos. Mês passado, agora fizemos 2 ceifas, aleluia, e amanhã pode ter outra, e outra, e outra. Aqui o Senhor fala de uma responsabilidade para nós, de termos um ânimo muito redobrado, para podermos entender como a gente pode fazer que o nosso irmão que é joio se torne um trigo, porque o prazer do Senhor não é a morte do ímpio, mas o prazer do Senhor é que todos venham ser trigos e nenhum venha ser joio, porque é isso que Deus quer para nós. Mas aquele que continua sendo joio, a ceifa está chegando para ele. Colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. Aqui ele fala de céu ou inferno, não tem como você fugir disso. Vinde benditos do meu Pai, está guardado para você
porque eu tive fome, porque eu tive sede, aleluia. Mas aquele que é louco, que come, bebe e fala, tarde meu Senhor virá, louco, hoje pedirão a sua alma, e como é que vai ser naquele dia? E aí o Senhor me passava o relatório de quem é trigo e joio. E aí nós temos que nos identificar, porque aí entra a palavra do semeador. Temos Jesus, versículo 1, Mateus 13:1. Aí eu voltei aqui. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? E ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vos vede e não viram, e ouvir o que vos ouviram e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. A primeira coisa que nós vemos aqui, meu pastor, aleluia, são pessoas que nós semeamos a palavra, levamos o evangelho, as pessoas conhecem, aleluia, a palavra, se agradam por um momento, mas aquela história: eu vou virar crente nada, vou deixar para depois. Com esse papo, eu perdi 10 anos da minha vida como crente, porque a primeira vez que falaram de Jesus para mim, eu tinha 14 anos, e eu sonhei naquele dia que eu estava voando nos céus. Eu nem sabia porque eu estava voando, e no outro dia me deram um panfleto falando que Jesus me amava. Eu falei: imagina, eu vou deixar Gaviões da Fiel, é carnaval? De jeito nenhum. Foi a coisa mais pior que eu fiz na minha vida. Foram 10 anos perdidos na minha vida. Quando nós vemos isso aqui, são pessoas que estão ao nosso redor, que até sabem que você é crente, conhece a palavra, trabalha com você, às vezes mora com você, é teu vizinho, sabe que você é crente. Mas deixa para lá, é mais uma religião, né? Afinal de contas, aleluia, o maligno conseguiu arrebatar do coração dessa pessoa isso. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, mas logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A primeira linha de pessoas são as pessoas que conhecem os evangelhos, conhecem a palavra, sabem da palavra,
mas eu sigo a minha religião, eu não quero que você se intrometa com a minha religião. A segunda parte é que até conheceu a palavra, aceitou Jesus com o pastor Edson, veio para cá, mas aí falou, virei crente. Chegou para a família, pastora, virei crente, sou de Jesus, toda felicidade. Nossa, mais um chato na família, que absurdo, onde já se viu? Quando eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu aceitei Jesus, com a Bíblia novinha debaixo do braço. Minha mãe olhou para minha cara e falou assim, você é doido, vai jogar esse negócio fora, para com esse negócio de crente. Minha mãe era kardecista, irmão. Esse negócio de crente não dá muito certo não. E aí eu perseverei na palavra, perseverei. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, um outro problema, porque são pessoas, aleluia, que estão ali, conhecem a palavra, se alegra, só que são os crentes prósperos, da igreja próspera, da igreja que fala, vem aqui que eu te dou carro, que eu te dou casa, que eu te dou isso, vem aqui que você vai ser isso, vem aqui e dá a sua casa, e vem aqui e faz um monte de coisa. É o Deus do dinheiro, é o Jesus próspero que é pregado por aí fora. E aí vem a perseguição, vem o sofrimento, ele faz as coisas acontecer, mas aí ele sai fora. Por quê? Porque veio toda a perseguição, pregando um falso Jesus. Porque o Jesus verdadeiro é um Jesus de cruz, de sofrimento, de dor, de renúncia. É um Jesus que você vai padecer, mas ele vai estar com você todos os dias da tua vida, até o dia da tua eternidade com ele, aleluia, porque é isso que a palavra fala. Aí ele fala assim, aleluia, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Quando nós entendemos quem nós somos no mundo espiritual, nós temos que entender e valorizar mais as coisas do Senhor do que as coisas que vai me tirar da presença do Senhor. Nós temos que entender, aleluia, que a nossa salvação da nossa alma, ela vale muito mais que o ouro e que a prata. Que você estar na igreja, congregando, fazendo parte do corpo, ajudando, lendo a palavra, tendo seu devocional, estudando, jejuando, orando, aleluia, vai valer muito mais que um salário alto, trabalhando à noite das 2 às 10 da noite, por exemplo, aleluia. Porque quando você nega o Senhor e deixa o Senhor por causa das coisas que você precisa ganhar, você primeiro está sendo igual àqueles que estavam no deserto. Porque Deus ele envia o maná todo dia e nunca vai te faltar pão, água, roupa, comida e sustento. Mas às vezes nós somos olho gordo, e quando Deus ele quer nos dar, irmão, ele abre portas grandiosas, emprego, situações, aleluia, para que a gente possa ser próspero, mas não afetar a nossa vida espiritual com Deus. Então, quando nós deixamos de fazer as coisas do Senhor para priorizar as coisas terrenas, nós estamos correndo um sério risco de nós se desviarmos da presença do Senhor, porque o inimigo vai nos arrebatar. Quantas ofertas às vezes vêm para nós, aleluia, mas eu vou ter que deixar a igreja, eu vou ter que deixar a vontade de fazer a vontade do Senhor, e aí nós às vezes caímos naquele conto. Houve uma vez que eu estava trabalhando com vendas, e eu trabalhava na Unicor, e a Unicor faliu, e aí me vieram para oferecer para trabalhar com o seguro da Sul América, que saía na televisão, era de segunda a domingo, não tinha folga, e eu fui, irmão, porque eu preciso, né? O senhor soprou o vento e não vendia nada. Chegou no domingo, com 7 dias de trabalho, Deus falou, eu não quero você aqui. O que você está fazendo? E os vendedores só vendendo, e eu nada. Aí eu pedi a conta no mesmo dia. Se Deus tem propósito com a tua vida, até as portas de certos empregos Ele vai fechar, para que você não perca a salvação do Senhor. Foi o que a irmã falou aqui, aleluia. Deus sabe do meu financeiro, aleluia.
E aí ele fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. É aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, é aquele que entendeu e sabe muito bem, aleluia, que melhor é servir à mesa, é ser trigo e não ser joio, aleluia, é ser uma pessoa responsável com as coisas do Senhor, é ajudar na obra, é ajudar com os irmãos, aleluia, é produzir, aleluia, porque o Senhor diz assim: pela árvore conhecereis seus frutos. Que fruto que você apresenta na casa do Senhor? Fruto que faz a pessoa ser abençoada, a obra crescer, as coisas crescer, as pessoas verem o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida? Ou um joio que não produz nada, é um tóxico que está sentado junto com você? Mas nós somos, aleluia, trigo. E Deus, Ele fala na sua palavra. E aí o Espírito Santo falava no meu coração uma coisa interessante, pastores. E eu vi o pastor Nicodemos falando, eu peguei o estudo dele, eu gosto muito dele. É presbiteriano tradicional, mas o homem é 10 em estudo bíblico. Eu vi a mensagem dele dessa palavra umas 10 vezes hoje. E ele fala que o semeador não tem culpa se a pessoa quer ser joio, porque às vezes a pessoa está com o coração realmente duro e ela não quer ouvir a palavra. Você faz a coisa acontecer, você prega, você faz a sua parte, e você faz o que tem que ser feito, bonitinho, como Jesus fez, ele semeou. Só que apareceu todo esse tipo de pessoas. Mas aí o Senhor me levou para algumas passagens bíblicas que me deu um nó. E eu achei interessante, por quê? Porque nós vemos uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana, ele saiu de todo um percurso para levar semente para aquela mulher. E aquela mulher, minha querida pastora, ela teve 5 maridos, e o marido que ela tinha não era dela, e ela tinha uma vergonha muito grande, porque ela era tida como uma mulher prostituta no meio das outras mulheres, e ninguém dava nada para ela. E as mulheres iam às 6 horas da manhã para pegar água, porque estava amanhecendo, e ela ia ao meio-dia sozinha, porque ela tinha vergonha, porque todas as mulheres que olhavam ela na cidade chamavam ela de prostituta. Vai pegar o meu marido, essa mulher não presta. Mas Jesus, ele olha o coração, e ele sabe da intenção da pessoa. E ele saiu de todo lugar para ir para aquela mulher, e ele chegou naquela mulher e especificamente falou assim: eu sou o Messias. E ele revelou para aquela mulher, a primeira pessoa, que ele é o Messias. Quando nós vemos isso, irmão, nós emocionamos. Por quê? Porque nós vemos como Jesus enxerga o ser humano. E quando nós levamos a semente, às vezes julgamos pela capa, às vezes julgamos a pessoa por aquilo que a gente olha a pessoa, mas Deus, ele conhece quem é ela lá dentro. Então sempre quando você for julgar alguém, dobre o teu joelho e fala: Senhor, aquilo que estou falando daquela pessoa é isso mesmo? Para que você não se torne um joio, mas que nós possamos nos tornar um trigo. Tanto que ele fez isso com sabedoria, que ele dispersou todos os discípulos e ficou ele sozinho com aquela mulher. E ele tratou com aquela mulher, e aquela mulher se sentiu tão honrada por ele, que ela se tornou a melhor evangelista de Samaria. E Deus usou aquela mulher de uma forma tremenda. E aí nós vemos uma outra passagem que eu achei interessante, do rico. Por quê? Porque as riquezas deste mundo, ele fala: eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e mais aquilo outro. Quer ser perfeito? Vem tudo que tem e segue. Aí pegou. E aí eu falo para mim e para você, meus amados, o que nós temos que renunciar, que está sendo riqueza para nós, que não estamos deixando a obra a desejar. Nós temos que fazer certas renúncias por amor a Cristo, e deixar certas riquezas materiais para conquistar as riquezas espirituais com Cristo.
E às vezes aquilo que você tanto almejava, você vai ter que às vezes perder, mas você vai ganhar muito com o Senhor. Porque Pedro tinha essa visão carnal. Tá bom, eu te sigo, mas o que eu ganho, hein? Você vai herdar 100 vezes nessa vida ainda o que você vai herdar. Vai lá, joga naquele lado a rede que você vai pescar muito. Uma coisa que eu aprendo com Cristo: às vezes você perde por um momento na sua vida profissional com os homens, mas lá na frente Deus vai abrir uma porta no meio da onde ninguém sabe e falar assim: por você ter me honrado, você está entrando nessa porta e você vai pescar como você nunca pescou, e você vai ter muito peixe, porque você me honrou e você deixou de ganhar aquele tesouro. Mas aqui 7 vezes mais o que eu estou te dando hoje, assim diz o Senhor para mim e para você. Estou todo arrepiado aqui, irmão. Aleluia, porque é isso que o Senhor faz nessa palavra, aleluia. E o jovem rico não entendeu isso, ele foi embora. E aí eu aprendo uma coisa tremenda. Marcos 5,19 fala do demônio de Gadareno, e aí eu encerro essa palavra. O demônio de Gadareno não dependia de ninguém, só de Jesus. Ele estava sujo. Por isso que eu gosto do Joelson. Eu gosto do Joelson lá abraçando os mendigos. Ele vai lá mesmo, porque ele acredita na pessoa. Isso é um pastor. Não precisa aprender com ele, eu preciso aprender com ele. Esse homem não é brincadeira, porque ele não está aqui. Mas a gente vê, irmão, o que Jesus fez com esse Gadareno. Ele foi lá e expulsou 2.000 demônios que tinha, porque foi 2.000 porcos, né? 2 legiões de demônios naquele homem. Ele ficou são. E ele ficou tão grato, que ele falou: eu quero te seguir. Eu quero ser o seu discípulo e te seguir. Sabe o que o Senhor fez com ele? Vai e anuncia na tua casa o quão você foi abençoado nessa situação. O que eu quero dizer para mim e para você, quando o Senhor fala, pastor, para a gente ter muito bom ânimo, que a nossa igreja não vai ter mais joio, a nossa igreja só vai ter trigo. Porque se aparecer algum joio, minha pastora, que é tóxico, que só faz coisa ruim, que só fala, que só faz e acontece, mas assim, meu amor, minha irmã, meu amor, se fala esposa, né, marido, né? Às vezes é de casa, às vezes é da família. Tem pessoas que vêm me aconselhar: eu não aguento mais esse marido, essa esposa. Mas assim, meu amor, tenha paciência. E aí você vai orar por essa pessoa, você vai jejuar por essa pessoa, e o Senhor vai transformar ela de joio para trigo, e vai se tornar uma bênção, porque é isso que Deus quer na igreja dele. O muito bom ânimo dos pastores é o jejum, a oração, a renúncia diante do Senhor. Às vezes, meu amado, você vê o pastor Edson bonito aqui, mas às vezes a mulher dele sabe as horas que ele perdeu a noite na madrugada orando por você e por mim. Pastor Carlos Alberto, pessoas, aleluia, que estão pagando preço, pedindo para Deus levantar os seus trigos na igreja. Você tem que fazer a diferença e entender que através dessa parábola o inimigo não vai mais buzinar na minha e na sua vida para fazer com que você veja e que as pessoas se tornem, aleluia, joio, mas as pessoas vão se tornar trigo, e você vai repreender a Satanás no nome de Jesus. Vai tirar, porque ele era surdo, ele era mudo, cegueira espiritual e mudo, e o Senhor foi lá e repreendeu. Sabe o que eu aprendi, pastor, esses dias? Elias foi para a caverna por causa de Jezabel. Era um homem que enfrentou 800 falsos profetas. Para um profeta verdadeiro existem 800 falsos. Por isso que Deus conta conosco, porque nós somos os verdadeiros, pregamos a palavra como ela é. O anjo da igreja aqui não fica chegando para mim e falando: pastor João, prega desse jeito, tá? Prega daquilo. Nunca. Ele chegou para mim e falou assim: vou puxar a tua gravata, porque entendeu que foi de Deus. As pessoas que pregam aqui vêm e entendem que é de Deus. Só que por causa de Jezabel, muitos profetas estão indo para a caverna, minha pastora, pedindo a morte. Eu fiquei pasmo de ver uma reunião nacional da congregação cristã,
E eles se reuniram e Deus levantou um profeta e falou assim: nós somos culpados dos homens e das mulheres que se enforcaram e se mataram, porque nós acusamos as suas prostituições, as suas fornicações. Porque na congregação cristã, quem cai em adultério e fornicação é pecado de morte. E Elias foi para a caverna por causa de uma palavra de Jezabel. Sabe como Deus restaurou Elias? 40 dias de jejum e de oração fez se tornar o Elias que ele era antes. Tirou ele da caverna. Quer uma receita para deixar de ser joio, para se tornar trigo? Porque quando ele estava na caverna, ele era joio. Jejum e oração, não tem outra receita. E aí Deus vai te mostrar o mundo espiritual, e você vai entender que você é um leão e não é uma hiena. Eu achei interessante isso. O leão sabe que é um leão, né, pastor? Nós somos leões, mas vem a hiena, aquela, né, do inferno. Mas o leão está lá imponente, porque ele sabe quem ele serve, ele sabe quem ele é. Você tem que saber quem você é. Eu gostei do que ela falou: não ouvir conselho de hiena, irmão. Não ouvir conselho de hiena, porque você é uma leoa e Deus é com você. Nós somos leões, porque nós carregamos a palavra da verdade. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia.